Olá meninas, tudo bem? Demorei para começar minhas postagens de vídeo. Vídeo Thiago, como eu combinei, hein? Nada de chique, mas para ajudar o trabalho de vocês. Esse vídeo eu dedico, claro que serve para todo mundo, mas eu dedico para voltado na verdade para aquilo que a gente trabalhou na turma de sábado, aquilo que a gente trabalhou no Medicina em Foco e também aquilo que a gente trabalhou nas aulas. Deixa eu organizar direitinho. Aquilo serve para o que a gente trabalhou até hoje na turma de sábado, aquilo que a gente trabalhou até hoje no Medicina em Foco e aquilo que a gente trabalhou nas aulas. Peraí que eu gosto de conferir os números. Que a gente trabalhou nas aulas 2, 3, 4, é isso, 2, 3 e 4 do terceiro ano, tá? Então, Medicina em Foco, turma de sábado e as aulas 2, 3 e 4 do terceiro ano, tá? No Medicina em Foco e na turma de sábado é a Geografia 1, Atividade 1. Essa matéria é a mesma que está no terceiro ano, na frente 2, nas aulas 2, 3 e 4, que é a Industrialização 1, Industrialização 2, eu sou muito feio, e a Economia Global hoje, principais polêmicas, ok? Muito bem, o que a gente tem aí? Seguinte, a primeira coisa, definição do sistema capitalista, tá? Sistema capitalista, ele é um sistema muito fácil de defini-lo, afinal é só você lembrar do Brasil. O nosso país, ele sempre foi capitalista. Então, eu até brinco, é só você sair na Rua 6, onde vocês estão, ou onde vocês sempre estão, não que estejam agora, que você vai ver a síntese do capitalismo, que é o predomínio da propriedade privada dos meios de produção. Portanto, a maior parte das terras, do comércio, da indústria, das propriedades é particular. E a menor parte do governo. Então, predomínio da propriedade privada dos meios de produção é o que marca o capitalismo, que seria o contrário do socialismo, onde predomina a propriedade governamental. O capitalismo, ele existe, ele é um filhote do século XV, ele nasce no século XV. Não há capitalismo, portanto, não sei se é mais feio com óculos, porque você tira, tem olheira. Então, você tem o capitalismo surgindo no século XV, não antes disso, portanto, na passagem da Idade Média para a Moderna, na época das grandes navegações. Bom, o capitalismo, ele nasce, então, nesse momento, e no que diz respeito às relações, entre o governo e a economia, na primeira fase, que é do século XV a XVIII, nós temos o mercantilismo. O mercantilismo, que é o momento em que o governo, ele é um ator muito importante, é um ator, eu até usei com vocês a metáfora do teatro, como se no mercantilismo o Estado, o governo fosse o ator principal, já que é a época do pacto colonial, é a época em que o governo estabelece com quem eu posso ou não posso comercializar. Portanto, é um momento de forte intervenção do Estado na economia. O governo estabelecendo, por exemplo, o pacto colonial. Muito bem. Isso até o século XVIII, XIX.
Aí vem o momento da Revolução Industrial, e o industrial quer liberdade econômica. Eis então que vai aparecer o liberalismo econômico. E o próprio nome já diz, né? O liberalismo é o momento em que o Estado vai dar liberdade para o mercado. O Estado, dentro do teatro da economia, o Estado vai passar para a posição de ator coadjuvante. O Estado atua na economia, mas ele não atua como ator principal, ele atua como ator coadjuvante. Ele interfere, mas não de maneira direta. É o Estado não interventor, que dá liberdade aos produtores. E o liberalismo, então, vai funcionar bem até a década de 20, quando explode a crise econômica de 29, né? O crack da Bolsa de 29, quando você tem aí uma grande crise do sistema capitalista. E essa crise é resultado exatamente do próprio liberalismo, porque houve, né, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, e essa Primeira Guerra ela fez com que a economia dos Estados Unidos ela produzisse de maneira muito acelerada. E ao produzir de maneira muito acelerada, o que ela fez? Ela acelera, né, a produção. E até beleza, produziram muito, tarará. Só que depois do final da Primeira Guerra, o mercado europeu ele deixa de consumir em larga escala, porque ele vai se reorganizar. Diante dessa reorganização, o que nós teremos? A Europa compra menos dos Estados Unidos, só que eles continuam consumindo em larga escala. Eles continuam consumindo muito, né? E ao continuarem consumindo muito, você vai ter excesso de produção nos Estados Unidos. Aí você poderia dizer mais, Tiagão, mas por que eles não seguraram a produção? Ora, eles não seguraram a produção porque no liberalismo o governo não tem essa postura de interferir na produção. Então tinha muito produto, excesso de produção, tanto que a crise de 29 pode ser resumida como crise da superprodução. Então aí você tem um efeito, excesso de produtos, crise dos preços, falências e tal. E aí entra, né, como solução dos problemas a partir de 29, o modelo keynesiano, o keynesianismo, a social-democracia, o estado do bem-estar social, o welfare state, como quiserem. Chamamos de keynesianismo porque o criador desse modelo, o John Maynard Keynes, né? Qual que é a ideia? Ele parte da ideia, claro, de que o próprio capitalismo gera os seus problemas e que para evitar esses problemas o governo tem que interferir. Então o governo sai da posição de coadjuvante, que era o que marcava o liberalismo, e passa a ator principal. E vai tomar algumas medidas para solucionar a crise econômica de 29. Como? Gerar renda. Para gerar as coisas tem que funcionar. Como é que o governo gera renda? Sendo um empregador. O governo vai gerar emprego. Como que ele vai gerar emprego? Grandes obras públicas, né? O governo vai criar obras para as pessoas serem empregadas. Assistência social, assistencialismo social, como quiserem. As bolsas assistenciais, né? São importantes porque essas bolsas assistenciais elas fazem com que o indivíduo consuma. E muita gente critica as políticas social-democratas, mas é importante que você entenda que as políticas social-democratas, uma parte desse dinheiro que o governo investe, volta, porque digamos que uma parte desse dinheiro acaba voltando na forma dos tributos que o indivíduo paga quando ele consome. Digamos que eu recebi um Bolsa Família, por exemplo, e vou pagar um determinado produto, em cima do produto que eu comprei vai ter um imposto que vai voltar para o governo. O que mais? Aumentos salariais, para aumentar o consumo, taxação de atividades especulativas, bolsa de valores e tal, estimular as indústrias a reabrirem suas portas.
emprestando dinheiro a juros baixos, proteger a produção nacional contra a concorrência. E para funcionar tudo isso, o sistema de produção que vai encaixar com o keynesianismo é o fordismo, que vai ganhar força exatamente aí na década de 30, né? Que é a ideia do que? Se eu vou aumentar o consumo, eu tenho que aumentar a produção em grande quantidade. Aí fordismo, que você vai lembrar, né, daquela fábrica, né, em linha de produção. Como é que funciona isso aí? Eu vou produzir bastante. Como? Né? Eu vou, para produzir uma mercadoria, eu vou dividir a produção dessa mercadoria em etapas, a famosa esteira rolante. Cada trabalhador vai realizar uma única etapa da produção, vai repetir sempre a mesma etapa. Então, se eu vou fazer isso aqui, eu só vou fazer isso aqui 12 horas por dia. Se eu só vou fazer isso aqui, eu vou ser o melhor batedor de testas do mundo. Que é o que o Taylor dizia. O Taylorismo, que completa o fordismo, é exatamente isso, né? Outra coisa, produzir produto igual, né? Que é o que a gente chama de, que é o contrário da customização, né? Que é a estandartização. E eu tenho que fazer com que esses produtos sejam vendidos. Então é o momento em que eu vou diminuir custos de produção, eu vou aumentar os salários, e o momento em que eu vou facilitar o crédito, o momento em que eu vou dar muita ênfase à publicidade. E assim vai até a década de 70, que é o momento em que os choques do petróleo, o primeiro choque de 73, relacionado a um problema no Oriente Médio, né, que foi a guerra do Yom Kippur, onde países árabes perderam uma guerra contra Israel, e aí então resolveram sacanear Israel com a redução da oferta mundial de petróleo, e ao fazer isso, o preço do petróleo subiu, e aí isso gera inflação. Depois, em 79, teve o segundo choque do petróleo, que tem a ver com a guerra do Irã contra o Iraque, o fortalecimento de um governo radical no Irã, que também é grande produtor, e aí você tem inflação, etc, etc, etc. Então, isso vai criar um ambiente, o Estado social-democrata, o modelo keynesiano é caro. E aí você vai passar para o neoliberalismo, a volta do liberalismo, digamos assim, no final da década de 70, início da década de 80, que é a volta dos princípios liberais, onde o governo volta a ser ator coadjuvante, né? E diminui a intervenção, o Estado deixa de ser produtor, e o Estado passa a ser agora, então, mais regulamentador. Então, até dei exemplo para vocês da criação da Anatel. Ao invés do governo ter as empresas de telecomunicações, o governo vai regulamentar, né? Vai regulamentar o setor. A Anatel, ela não é uma empresa que fornece serviços de telefonia, mas regulamenta. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela não fornece energia, mas ela regulamenta o setor. E assim vai, né? As empresas têm liberdade. As privatizações são uma característica fundamental do neoliberalismo, né? O governo vende as empresas para o setor privado. Os mercados são abertos, porque aí você tem globalização. As economias se integram, né? Então, todo mundo comercializando com todo mundo, redução das barreiras para a circulação de produtos, né? O governo interferindo menos, etc. E dentro desse modelo, em termos de estrutura de produção, assim como o fordismo se adaptava bem ao keynesianismo, o toyotismo se adapta bem ao neoliberalismo, né? Qual que é a ideia do toyotismo? Eficácia. Eu até dei o exemplo para vocês na aula, né? O grande exemplo do modelo fordista são aqueles carros beberrões da Ford, da Chevrolet,
né? Eu te dei o exemplo do Vectra, do Astra, e aí da Toyota vem o Corolla. Simples, básico e que funciona. Funciona. Gera a mesma potência e consome menos. Então a ideia da produção enxuta, eu uso o meio técnico, científico, informacional, eu uso os transportes rápidos, para que ficar com estoque? É produção rápida, é just in time, tempo é dinheiro, entendeu? Produtividade rápida, combate ao desperdício, então não vou ficar com produção parada, tempo é dinheiro, espaço é dinheiro, não trabalho com estoque, né? Pouca mão de obra, portanto aí vem os impactos da robotização, aí vem o desemprego estrutural, que é o desemprego resultado das mudanças tecnológicas, e aí vem ao encontro exatamente do que eu perguntei nos exercícios do Medicina em Foco, né? A primeira questão do Medicina em Foco falava sobre revolução técnico-científica, né? Que falava exatamente disso, da impossibilidade de você, né, ter a sede de uma empresa num país e a produção no outro continente, que eu consigo manter contato através das redes de telecomunicação, de fibra ótica e tal. Falava de desemprego estrutural, que é quando uma vaga de emprego é excluída por conta de uma nova tecnologia, mas tem também o desemprego conjuntural, que é o desemprego resultado aí de mudanças de crises econômicas. Que mais que a gente tem? Você tem aí o just in time, eu produzo no ritmo do consumo, não tem superprodução, o trabalhador fica mais vulnerável, não tem mais a ideia do emprego, porque emprego tem o mesmo radical do prego, aquele cara que fica estático lá na empresa. Agora não, velho, tem que agilizar, né? É o funcionário proativo, é aquele que realiza várias coisas ao mesmo tempo. É esse o modelo toyotista, tá? As empresas, elas vão passar por um processo de desconcentração industrial ou deseconomia de aglomeração, que é quando a indústria não precisa mais ficar concentrada nos setores ou nos lugares tradicionais, porque a indústria tradicional, a metalúrgica, a siderúrgica, nós temos participações especiais. O professor Tiago gosta de participar de videoaulas e tal, que ele filosofa e depois ele vem muito louco aqui e tal, contra o ar-condicionado, porque... né? Não, pode deixar, já que você não gosta do ar. Né? Não, eu estou para atrapalhar a aula. Então, as indústrias saem, portanto, das áreas tradicionais e vão para novas áreas, porque a indústria tradicional, a metalúrgica, a siderúrgica, o Thiago, fica à vontade, cara. Aqui eu combino com os alunos já que é uma coisa bem... Não, tranquilo, eu só fechei... É bem despojado. Eu não faço a videoaula tradicional porque eles se incomodam. Pode entrar, senhorita. Não, pode. A gente tem aula, participação especial em videoaulas de... Tudo combinado. Biancas e etc. Ainda não. Viu, Thiago? Mas eu nem desliguei aqui não. As videoaulas que eu gravo com eles são assim. Então são totalmente despojadas. Aí quando for de filosofia eu vou aproveitar o horário que eu transfiro aqui. Ele já faz uma... Sobretudo quando for filosofia pós-moderna, que eu não domino muito, eu passo aqui pro lado, viu? Chama que eu vou. Até o Kant eu vou bem, depois eu já começo a ficar com preguiça. Você vai bem com o Kant, eu já acho estranho, você vai entender o que é isso. Mas meninos, então, a desconcentração industrial é isso. O cara, ele sai, as indústrias tradicionais, as indústrias de base, elas dependem de ficar perto da onde tem minério de ferro, carvão e tal. Agora não, a indústria de ponta da terceira revolução industrial, o cara pode ter a sede numa cidade importante, onde tem a sede do sistema financeiro, bolsa de valores, agora a produção pode estar na puta que pariu.
não tem problema nenhum. Ele ter acesso remoto, tá tudo certo. As distâncias são encurtadas, entendeu? Eu sei que é uma noção abstrata de distância, mas como que a distância diminuiu? Porque a distância é uma coisa física. Mas, gente, eu estou falando abstratamente, né? Enfim, então é a desconcentração industrial ou deseconomia de aglomeração. Tanto que hoje as cidades pequenas e médias, elas crescem num ritmo mais... Ou agora a gente pode ter outra participação especial numa videoaula. As crianças querem participar. Então é isso, meninos. Então isso que eu falei para vocês vale então para atividade 1, globalização, os estados e empresas, para o Medicina em Foco e pro turma de sábado, e as aulas 2, 3 e 4 pro terceiro ano do material do Hexa, tá? Daqui a pouco eu vou postar uma aula só pro Medicina em Foco e para a turma de sábado da frente número 2, que é a parte de cartografia, tá bom? Beijos, bom trabalho aí.